Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo e visualizando a minha tela? Mônica, você está me ouvindo? Tá. Bem, pessoal, hoje, como combinado, a gente vai fazer o comentário do nosso segundo exercício, que são de 3 exercícios. O terceiro eu já enviei ontem, já está lá na plataforma, para ser entregue na próxima sexta-feira. Então, como nós combinamos, cada sexta-feira eu entregaria um exercício e no próxima sexta-feira vocês entregariam esse exercício e enviaria o próximo até completar os 3 exercícios que nós ficamos de fazer. O terceiro exercício que está lá na plataforma é um exercício sobre microbiologia. Esses 2 primeiros é sobre imunologia, voltado para dentro da nossa área, né, para situações que vão se apresentar no nosso dia a dia de trabalho. É uma forma de mostrar para vocês que a nossa disciplina ela se faz mais do que nós possamos imaginar presente no nosso ambiente de trabalho, dando o suporte para que eu possa realizar um trabalho de qualidade. Então, esses 2 primeiros sobre imunologia, um assunto que nós já vimos, e o terceiro é sobre microbiologia, que é o assunto que nós estamos tratando para a segunda verificação. O primeiro exercício nós já corrigimos e hoje é o dia de nós, na verdade, corrigir não, nós vamos fazer um comentário aqui sobre esse exercício. Então, aqui, esse exercício ele performa sobre o assunto transplante no caso aqui, de células sanguíneas, né, de tecido, que o sangue também é um tecido. Então, um transplante que é mais corriqueiro no nosso dia a dia, que é o transplante sanguíneo ou a transfusão sanguínea, e que a gente precisa entender os meandros que existem aqui para que eu possa fazer uma transfusão de qualidade sem prejuízo para o meu cliente. Então, a situação apresentada é paciente GHS, 72 anos, internado em uma unidade de terapia intensiva. A transfusão sanguínea ela pode ocorrer em outras unidades, mas a gente vê muito mais presente nas unidades de terapia intensiva. Então, internado em uma unidade de terapia intensiva,
necessita urgentemente da realização de uma transfusão sanguínea. Essa transfusão ela vai ser indicada dependendo das condições do paciente, da necessidade dele, né? E os fatores que levam a essa necessidade de uma transfusão sanguínea são diversas, mas normalmente é pela falta, né, de determinados tipos celulares, como, por exemplo, as hemácias, ou a quantidade de hemoglobina diminuída, e esse paciente precisa ser transplantado ou transfundido células de outro paciente, de outro cliente para ele. A equipe da unidade recebe o resultado de tipagem sanguínea, que é o que está aqui nessa figura 01, que vocês precisavam avaliar. Essa figura, é o representativo do que nós fizemos em aula prática, né? Nós vimos lá a tipagem sanguínea, quando a gente coloca 3 gotas de sangue do indivíduo, e depois nós colocamos os anticorpos, com a funcionalidade de verificar se na presença, na superfície daquela hemácia, tem um antígeno, né? No caso, o antígeno A, o antígeno B. E o antígeno que a gente chama de fator RH. É bem verdade que este resultado da tipagem sanguínea do paciente, ele não chegará desta forma para você na sua unidade de saúde, na sua unidade de trabalho. Eu coloquei aqui porque é uma forma da gente treinar se a gente consegue avaliar, consegue identificar como é que faz uma tipagem sanguínea. No teu ambiente de trabalho, o resultado ele já virá, né? Ele não virá lâmina, não virá nada disso. Eles farão análise e o resultado chegará para você. Olha, vai dizer, olha, o paciente que vai receber o sangue, ele é A negativo, ele é A positivo. Mas nós precisávamos avaliar aqui que tipo sanguíneo é do meu paciente. Porque 2 coisas aqui importantes. Eu preciso saber qual é o qual é o tipo sanguíneo do doador e qual é o tipo sanguíneo do receptor. Estas 2 informações é importante, porque como nós vimos, não dá para transfundir qualquer sangue. Tem que ter compatibilidade. Isso nós vimos quando nós falamos lá de transplante, e nós vimos também quando falamos aqui da tipagem sanguínea. Então, aqui a gente precisava, antes de qualquer coisa, avaliar qual é o tipo sanguíneo do receptor, né? Então, toda vez que o meu paciente ele precisar de uma transfusão sanguínea, o centro hematológico ele vai pedir que eu envie uma alíquota, uma amostra de sangue para eles testarem qual é o tipo sanguíneo do paciente, tá? Não é perguntar para o paciente, Dona Maria, qual é o seu tipo? Ah, o meu tipo é A negativo. Não, isso não funciona, isso não serve. O que eu preciso fazer é testar. Então, eu vou pegar o sangue, vou enviar para o laboratório vai testar e vai dizer, olha, a Dona Maria, ela é A positivo. E aí eles vão ver qual é a bolsa, aliás, qual é o tipo sanguíneo que eles têm lá que é compatível para fazer a transfusão, tá? Então, aqui eu precisava saber qual é o tipo sanguíneo do receptor, ou seja, da pessoa que vai receber o sangue. E aí eu coloquei uma figurinha aqui, igual nós fizemos na aula prática, a legenda mostrando que as gotas, né, que estão rachuriadas significa que o sangue aglutinou. E quando aglutina, nós vimos lá que a aglutinação nada mais é do que os anticorpos que eu coloquei se ligando no açúcar, né, da superfície da hemácia e fazendo a aglutinação dessas hemácias. Então, aqui, ó, eu coloquei o anticorpo anti-A, então significa, e houve a aglutinação. Então, qual é a interpretação que eu faço? Que na superfície destas hemácias tem o antígeno A. Quando eu coloquei o anticorpo, né, anti o B, anti a molécula B, para ver se tinha na superfície da hemácia, o que aconteceu? Houve também a aglutinação. O que significa? Significa que o anti-B se ligou na molécula B da superfície da hemácia, promovendo a aglutinação da hemácia. Então, nessas 2 gotas de sangue aqui, a gente já consegue definir o tipo sanguíneo do meu paciente. Ele é um paciente do tipo AB.
né? Então, ele tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B na superfície da hemácia. Então, ele tem os dois antígenos. Essa terceira gota é para verificar se tem o fator RH na superfície da hemácia. Nós vimos lá a positividade ou negatividade, significa a presença ou a ausência de uma molécula chamada fator RH na superfície da hemácia. Então, quando eu coloquei o anticorpo anti-D, ele não se ligou na superfície da hemácia e, consequentemente, não houve a aglutinação. Qual é a interpretação que eu faço? O anti-D é o anticorpo que se liga no fator RH se ele estiver presente na superfície da hemácia. Se ele estiver, ele vai se ligar e vai aglutinar. Se ele não tiver, não tem onde se ligar, não vai ter aglutinação, que é como aconteceu aqui. Então, aqui significa o quê? Significa que na superfície da hemácia não tem a molécula fator RH. Então, esse meu paciente aqui, ele é RH negativo. Então, esse paciente, o sangue dele é do tipo AB negativo, tá? Então, eu já sei que meu paciente é AB negativo. Então, o resultado da tipagem sanguínea do paciente, figura 1, significa que ele é AB positivo. E uma bolsa de concentrado de hemácias, figura 2, né? Então, esta que chegou lá para eu fazer a transfusão, ela é do tipo O positiva. Então, ela é do tipo O positivo. Então, baseado nessas informações prestadas e nos seus conhecimentos sobre imunologia, responda. A minha pergunta é: você recomendaria esta transfusão sanguínea? A minha primeira pergunta. E eu pedi para você justificar. Então, eu tenho aqui uma hemácia do tipo A, né? Um concentrado de hemácias que são do tipo O positivo, que é o doador, e eu tenho o meu paciente, que é AB negativo. E aí, eu deveria verificar, né? A minha pergunta é: você recomendaria essa transfusão? Sim ou não? Mônica, o que você respondeu em relação a essa questão? Eu respondi que não, professor. Por quê? Justifique. Pelo receptor ser AB negativo, ele não pode receber o sangue tipo O positivo, porque as hemácias dele irão atacar a do doador por ter uma molécula de superfície diferente. Eu Não é acho que as é isso. não é as hemácias, só uma correçãozinha, viu, Mônica? Ah, tá. É o sistema imunológico do receptor que vai reconhecer aquela hemácia como estranha e vai atacar, montando uma resposta imunológica, levando ela ao rompimento, tá? É só para ajustar aí. Hemácia e hemácia, elas não se atacam, tá? É quando eu transfundo para o outro cliente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sistema imunológico dele, inclusive anticorpos que ele já tem formado desde da sua formação como ser humano, desde lá do útero materno, ele já tem anticorpos para combater coisas que não fazem parte do sistema dele. Então, quando eu fizer a transfusão desse sangue, só um minutinho aqui. Quando eu fizer a transfusão desse sangue, o sistema imunológico dele vai reconhecer aquilo como estranho, tá? Eu vou só... Então, o senhor pode só me repetir qual seria a justificativa certa, sem isso aí? Tá, deixa eu só tentar pegar aqui a figura que eu enviei para vocês. Era o professor bater cabeça, olha, com essa atividade. Mas, revendo a sua aula para ver se... Nossa! O objetivo realmente é esse, viu, Mônica? É que você criar situações em que você possa pensar, porque essas situações é que se apresentarão lá no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Então, sim. é importante que a gente consiga, desde já, desenvolver um pensamento em relação a essas situações que eu posso me deparar lá no meu dia a dia, tá? Isso é extremamente importante. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar.
Tá visualizando aí, Mônica? Sim, professor. Então, veja só. O sangue que nós temos lá, né, as duas situações. Então, primeiro eu tenho que entender o que eu vou fazer, que eu vou fazer uma transfusão, um transplante de um tecido, e eu tenho que ver se doador e receptor eles são compatíveis. Então, o meu cliente, o meu receptor, ele é AB negativo. E o meu doador, ele é O positivo. Eu gosto muito dessa tabelinha aqui, que ela resume muito a nossa vida. E muitas das vezes eu tenho essas tabelas pregadas no laboratório, mesmo em ambiente hospitalar, para verificar essas questões de transfusão sanguínea. Nossa, a tabela ela tá ótima mesmo. Sim, sim, excelente. Olha, então eu tenho o doador é O positivo e o meu receptor é AB negativo. Então vejam que ele não pode doar, né? Eu não posso doar, eu não posso pegar estas hemácias e inserir no sistema deste receptor, porque apesar do tipo O não ter a molécula A, não ter a molécula B, mas ela tem a molécula RH, ela tem o fator RH. E quando eu colocar aqui, ó, nesse sistema que não tem o fator RH, os elementos do sistema imunológico deste indivíduo vai atacar essas hemácias, né? Então, são os elementos, os anticorpos que ele já tem formado contra o fator RH, vão atacar, e aí eu não recomendaria essa transfusão sanguínea, tá certo? Então, essa tabelinha está lá no material de vocês que eu enviei, e ela é importantíssima para o meu dia a dia de trabalho, para as minhas possíveis dúvidas que eu vou ter lá no meu dia a dia. Então, você recomendaria essa transfusão sanguínea? Não, né? Por quê? Justifique. Porque o sangue do doador, ele não é compatível com o sangue do receptor. Além de eu verificar essa questão, se eu posso ou não transfundir, eu preciso ter aquele conhecimento teórico que nós trabalhamos na imunologia para eu entender o que é que vai se processar lá. Então, nesta situação, como eu falei, se eu transfundisse esse sangue deste indivíduo doador para este indivíduo receptor, o sistema imunológico do receptor atacaria estas hemácias, né? Então, a minha justificativa é: eu não recomendaria a transfusão sanguínea devido não haver compatibilidade entre o doador e o receptor. A segunda questão: os sinais clínicos observados em uma transfusão inadequada são devido a quais fatores? Então, vamos imaginar que esta transfusão ocorresse, que eu pegasse essas hemácias do tipo O e colocasse no meu receptor, que é do tipo AB negativo. É lógico que eu estou colocando um antígeno, né? Eu estou colocando algo estranho dentro do sistema, e lá na imunologia nós vimos que esse sistema imunológico vai entrar em ação para eliminar isso estranho que está sendo colocado lá no meu sistema. Então, nas transfusões sanguíneas, a gente vê sinais clínicos imediatos e sinais clínicos tardios de que aquela transfusão foi inadequada. Muitas das vezes, a gente começa a infundir o sangue e aí o paciente começa a ter alguma reação clínica, tremores, começa a apresentar alguma sintomatologia que não é adequada. Atualmente, na verdade, isso já vem de bastante tempo, mas atualmente é bem mais aprimorado isso. Toda vez que se vai fazer, que o centro hematológico leva uma bolsa para ser transfundido, ele entrega lá na unidade. Então, imagina que você está na unidade de terapia intensiva, o paciente precisa transfundir. Você solicita uma bolsa, né? O médico prescreve lá, solicita uma bolsa de concentrado de hemácias para tal paciente. Você aciona o centro de hematologia e eles vão lá verificar qual é o paciente e solicitam, né? Se esse paciente não tiver ainda tipagem sanguínea, então tem que fazer. Aí eles solicitam: olha, eu preciso de uma alíquota de sangue para fazer a tipagem sanguínea. Aí você coleta, ele leva, nós vimos lá que é rápido que este resultado sai, né? Rápido mesmo. Aí ele vai, testa, verifica o tipo sanguíneo do paciente,
vai lá no estoque de sangue dele, verifica quais são as bolsas que ele tem e a bolsa que é compatível com aquele paciente. Então, vejam que o médico ele não solicita o tipo sanguíneo, ele solicita uma bolsa de concentrado de hemácias. Quem vai avaliar qual bolsa vai ser transfundida é o pessoal lá da hematologia, né? Então, o pessoal da hematologia pega o sangue, verifica, ele é desse tipo sanguíneo. Eles vão lá no estoque dele, retiram a bolsa que é compatível e levam para você fazer a transfusão. Você, da área de enfermagem, qual é o seu papel? O seu papel é observar se esta bolsa que chegou na unidade, como nós vimos aqui no exercício, ela é compatível com o teu paciente. Então, você vai ver novamente se o sangue do paciente, se o tipo sanguíneo é compatível com a bolsa que chegou na unidade. Então, vendo que são pontos de checagem, tá? São pontos de checagem que vai me trazer segurança para eu fazer uma transfusão inadequada. Então, eu verifico se o tipo sanguíneo do paciente é compatível com a bolsa que a bolsa chegou. Se for, eu vou fazer a transfusão. E aí eu inicio essa transfusão. Antes de iniciar, eu tenho que verificar as características clínicas do paciente. Então, o pessoal da hematologia, eles têm já um carimbo, né, que eles colocam lá no prontuário do paciente, e nesse carimbo você precisa fazer a identificação do paciente, identificar o que é que você está administrando, no caso aqui uma bolsa de concentrado de hemácias, a hora do início da transfusão, os sinais vitais desse paciente, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, você anota e inicia a infusão desta bolsa de concentrado de hemácias. E, lógico, fica observando o paciente se ele não vai apresentar nenhuma sintomatologia, né? Tremores, nenhuma alteração da frequência cardíaca, da pressão arterial, da temperatura. Após, na metade dessa transfusão, eu avalio novamente os sinais vitais e anoto lá frequência, temperatura, pressão arterial. Não deu nenhuma reação, eu transfundo esse sangue e no final, quando eu encerrar, eu vou anotar a hora de encerramento e os sinais vitais novamente desse paciente, desse cliente, tá? E aí, vou colocar que não houve reação transfusional. Então, a hora crítica, a parte crítica, é esse início enquanto eu estou transfundindo esse meu paciente, que ele pode ter uma reação imediata. Caso haja alguma alteração clínica do paciente, eu vou logo fazer os meus pontos de checagem, vou ver o que pode estar acontecendo. De repente, pode ser a bolsa que foi trocada, né? Que o sangue não é compatível. Então, quando tem reação, eu paro imediatamente a infusão e avalio o que pode estar acontecendo, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante na transfusão, imagina que deu tudo certo, né? Veio uma bolsa compatível com o meu paciente, e aí eu vou infundir, né? Chequei tudo, ele está com os sinais vitais estáveis. Aí eu vou infundir essa minha bolsa de concentrado de hemácias. E aí, se esse meu paciente tiver alguma reação, eu tenho que avaliar, porque tem outros fatores envolvidos nessa reação que muitas das vezes não é do próprio paciente. Então, coisas que eu devo observar. A temperatura do paciente é importante, porque se ele tiver com uma temperatura elevada, as minhas hemácias em transfusão podem romper. E é o rompimento dessas hemácias dentro do sistema do paciente que leva a essa sintomatologia clínica que nós falamos. Outra coisa importante, verificar o que é que esse meu paciente está recebendo, né? Está sendo administrado continuamente. Se for, por exemplo, uma reposição de potássio, isso influencia na transfusão sanguínea, porque o potássio pode levar ao rompimento desta célula, né? Fazer com que essas hemácias rompam, e aí eu vou ter o mesmo problema da temperatura, o mesmo problema se o sistema imunológico do paciente promovesse o rompimento daquela hemácia, tá? Então, tenho que avaliar todas essas questões, porque essas questões é importante. Então, potássio, administração de glicose hipertônica contínua também, isso pode influenciar no rompimento dessas hemácias. E a reação que o paciente apresenta nada mais é do que essas hemácias que estão sendo transfundidas estão sendo rompidas. E nós vimos lá na teoria
que é o rompimento destas hemácias, que faz a liberação de substâncias do interior da hemácia, e essas substâncias, como, por exemplo, a hemoglobina, que vai promover distúrbios, lesões no sistema do paciente que está sendo transfundido. Inclusive, lesões renais, como nós vimos lá, que pode causar. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado nesses sinais clínicos aqui, para eu tomar a minha conduta, né? Nós estamos fazendo uma transfusão, eu preciso entender o que eu estou fazendo, eu preciso entender os princípios envolvidos nisso, para eu poder fazer um trabalho adequado. Então, era essa aqui, os sinais clínicos observados, são estes que eu olho o meu paciente, ele vai mudar temperatura, ele pode mudar pressão arterial, ele pode mudar frequência cardíaca, ele pode apresentar sinais clínicos como, por exemplo, tremores, ele pode apresentar erupções cutâneas imediatas, causar um processo alérgico, tá, imediatamente, ou tardio. Isso pode levar um pouquinho de tempo também, tá? Nós não vamos entrar em detalhes, mas tardiamente, após a transfusão, também eu posso ter repercussões advindas desta transfusão. Mas este é o risco inerente a este processamento que é a transfusão sanguínea. Eu quero beneficiar o meu paciente, mas pode também ter prejuízo e tem uma porcentagem das transfusões sanguíneas que promove essas repercussões para o meu cliente. A terceira questão: quais elementos imunológicos estão envolvidos nas reações transfusionais? Então, eu tenho que entender aquela parte que nós vimos lá, que os elementos imunológicos envolvidos aqui inicialmente são os anticorpos. Os anticorpos que já estão prontos lá no soro do paciente e que atacarão esta hemácia, porque tem uma região, tem uma molécula da superfície dela que não é própria, né? Então, o principal elemento imunológico envolvido nessa reação transfusional, primeiro, é o anticorpo. Mas nós vimos que o anticorpo ele não tem função imunológica, aliás, efetora, né? Ele vai reconhecer a hemácia, ele vai aglutinar as hemácias, né? Esta é a função dele. Mas ele não vai promover a destruição dessas hemácias. Então, aí, ele vai recrutar novos elementos de quem? Do sistema imunológico. E aí a gente volta um pouco lá para a imunologia, mostrando que o anticorpo que reconhece essa hemácia, ele vai se ligar na superfície da hemácia e ele vai acionar outros elementos do sistema imunológico, como as proteínas do complemento que promoverão a perfuração, né, aqueles poros na superfície das hemácias. E se formou poro, o que vai acontecer com o conteúdo dessas hemácias? Vai extravasar, vai ser jogado para fora. É isso que vai acontecer. Então, vai haver o rompimento. Então, proteínas do complemento vão romper essas células. Células fagocíticas também vão promover a destruição destas hemácias. Então, nada mais é do que uma reação imunológica, né? Então, os elementos imunológicos entrarão em ação. Inicialmente, os anticorpos, reconhecendo, ligando, sinalizando para outros elementos promoverem o rompimento dessa célula, e o rompimento vai trazer essas repercussões clínicas que nós falamos. Ok? Então, professor, só me explique resumidamente como ficaria a resposta dessa terceira, então. Então, quais são os elementos, quais elementos imunológicos estão envolvidos nas reações transfusionais? Então, os elementos envolvidos inicialmente são os anticorpos, que reconhecerão as hemácias estranhas, né? Que reconhecerão o fator RH, no caso a molécula RH, como estranha, se ligará, promovendo a aglutinação dessas hemácias e, posteriormente ou paralelamente, sinalizando ou recrutando outros elementos do sistema imunológico, como as proteínas do complemento que promoverão a lise das hemácias, ou como as células do sistema imunológico que também promoverão a destruição dessa hemácia. Então, assim seria a resposta. Eu tenho que entender quais são os elementos, também anticorpo, células e antígeno. São esses três elementos envolvidos
promovendo esta reação com a consequente destruição da hemácia. Certo? Tá certo, professor. Obrigada. Então, o comentário desse exercício é isso. O objetivo desses 3 exercícios é instigar vocês da aplicabilidade da nossa disciplina dentro da área de vocês. O exercício 3, ele já está na plataforma e ele versa sobre o assunto microbiologia, e lá vocês vão precisar buscar informações um pouquinho além, tá? Então vão ter que ver o que é uma solução de continuidade, vão ter que ver o que é um curativo a vácuo, entender o que é um curativo a vácuo, tá? Então, entendo que esse exercício é para instigar vocês a buscar, a conhecer, a deixar o conhecimento de vocês mais consistente, tá bom? E aí, na próxima oportunidade, a gente fará o comentário desse exercício 3, que é o nosso último exercício. Ok? Ok. E, professor, a prova, ela valerá 7, é isso? Isso. Ah, tá. Então, E nós temos as nossas atividades que valerão 3 pontos, tá? Esses 3 exercícios, aí eu vou avaliar, vou corrigir, vou ver o que vocês escreveram. Então, eu entreguei para vocês, vocês desenvolveram uma ideia, me enviaram, eu estou fazendo o comentário, que é o raciocínio que vocês deveriam ter, e agora eu vou dar uma avaliada de como se saiu lá. Então, vejam só. O problema, viu, Mônica? A ideia aqui é que você realmente desenvolva o pensamento. Errar não é o problema. Eu quero que vocês errem aqui comigo, eu quero que vocês construam a ideia aqui comigo. O senhor vai tirar ponto? Eu vou avaliar, vou corrigir o exercício. Ai, então, olha só. Deus. Nós precisamos concluir algumas coisas. Então, hoje é dia 20, né? Sexta-feira. Na segunda-feira, 23/11, nós vamos terminar o assunto fungo, né? Vamos terminar no dia 23. E no dia 27, que é na sexta-feira, nós vamos fazer a revisão para a prova. Nós vamos aproveitar esse horário de hoje para fazer a revisão. Então, eu vou comentar o exercício rapidamente na próxima sexta-feira, dia 27. Então, vou fazer essa correção do exercício, mais a revisão para a segunda verificação, tá? E aí a gente encerra, porque lá no dia 30 já inicia a nossa segunda verificação, segunda chamada e verificação final, ok? Então, essa fica sendo a nossa programação. Tá bom, então, professor. Obrigada. E bom dia. Bom dia.